Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Esse aqui é o segundo vídeo do nosso canal. Minha gente, se você escutar um barulho aqui, é o ventilador que tá ligado, tá bom? Porque tá fazendo muito calor aqui. Hoje eu vou falar com vocês a respeito, né, da prefeitura aqui de onde eu moro. E como tá escrito aí no título, realmente, minha gente, eu processei a prefeitura aqui da minha cidade. E vou te explicar tudinho o porquê que isso aconteceu. Aqui na minha cidade existe uma regra onde as crianças elas só podem ser atendidas, só tem acompanhamento para as crianças aqui no CAPS da minha cidade, se a criança estiver em crise. Se a criança não está em crise, ela não é atendida. Falando um pouco para vocês como foi o início, né, disso tudo. Meu filho, ele estava com pré-diabetes. Quando a gente fez uma consulta com ele, uma consulta de rotina, e daí a glicose dele estava no número 105. E o médico foi e disse, olha, tu precisa ver aí essa questão da alimentação dele. Apesar de que ele não é de comer muito doce, sabe? Mas o que ele ama é Danone, minha gente. E Danone acaba, tá? Com a criança. Danone tem muito açúcar. E até então eu não sabia, não imaginava, né? Então ele tomava muito Danone. O que aconteceu, né? Fui encaminhada lá pra nutricionista do posto. A nutricionista, enquanto estava conversando comigo, via que ele não parava quieto. Daí ele conversava, ele brincava, ele balançava as pernas toda hora, tava toda hora inquieto. E daí ela perguntou pra mim se ele tinha algum tipo de diagnóstico. Mas, gente, meu olho, ele tá ardendo, ele tá bem vermelho, ó. Eu vou colocar até um colírio no olho, porque ele tá muito vermelho, tá doendo muito. Mas eu precisava de trazer esse vídeo pra vocês, de aproveitar que aqui tá silêncio agora, porque toda hora tem barulho. Mas enfim, né? Ela perguntou se ele tinha algum tipo de diagnóstico. Eu disse que não, suspeitava, desde pequeno, desde muito novo suspeito. Mas sempre quando eu vou ao médico, o médico disse que é coisa da minha cabeça, que eu não me preocupasse. E daí eu deixei de mão. Aí ela fez, olha, nesse caso precisa sim, porque no mínimo aí ele tem um TDAH. Aí eu, né, é o que eu imagino, né? E outras coisas também eu imagino. Aí ela disse, tá, a gente vou te encaminhar pra fono. Aí ela foi e me encaminhou pra fono, também no posto. Mais ou menos 2 meses depois, tive essa consulta com a fono. E a fono disse, a gente precisa fazer alguns testes, uns testes rápidos. E eu lembro, minhas meninas, que quando ela perguntou, né? Tipo assim, na lista, se eu não tô enganada, eram 30 pontos. E 30 pontos era a numeração máxima. Eram 30 perguntas, cada pergunta valia 1 ponto. 30 pontos era a numeração máxima. E daí, se a criança te apresentasse 22 pontos, já era uma criança com alerta para o TDAH. Mas Lucas apresentou 29 pontos, entendeu? A única coisa que ela não pontuou ali, que ele não pontuou, é que ele não é agressivo. E a todas as outras perguntas ele pontuava como sim. Ele é de perder lápis. Eu até brigava com ele, dizia, Lucas, pelo amor de Deus, eu vou ter que comprar um lápis pra tu, dividir no meio pra tu levar pra escola, porque todos os dias ele perde lápis, até hoje ele é assim, todos os dias ele perde lápis. O caderno ele não toma conta, a gente tá conversando, então aconteceu qualquer coisinhas assim ao redor, ele já se distrai, ele não é de cumprir horário, entendeu? Ele sempre tem essa dificuldade. E outras coisas, sabe? Então tudo ele veio pontuando. Somente a agressividade, que ele não é agressivo. Passou. Ela disse, eu vou te encaminhar então pro CAPS, porque ele precisa sim de um acompanhamento. Ele precisa ser uma consulta com o neuro, com o psicólogo, com a equipe especializada, porque ele precisa de tratamento. Aí eu fui, ele tinha o quê? Ele tinha 8 anos quando isso aconteceu. Aí eu fui lá no CAPS. Quando chegou lá, aí ela disse, olha, ele não pode ser atendido aqui porque ele não está em crise. E a criança tem que estar em crise. Aí eu disse, doutora, o que é uma crise? Ah, é a criança quando está gritando, alguma coisa disso. Porque eu imagino assim, que uma criança, independente da situação, se ela está no nível 3 de suporte, se ela está no nível 2 ou 1, não importa, ela precisa de ajuda. Se eu fui encaminhada para quê? É porque vocês precisam de ajudar meu filho. Aí ela disse, não, a gente não tem como fazer, porque ele é regra. Então tá bom, né? Então eu não posso fazer nada, né? É regra, eu não posso fazer nada, vou ter estaca zero. Aí foi quando eu conversei com um amigo e ele conseguiu então uma vaga na cidade vizinha. Aí na cidade vizinha eu fui conseguir a neuro com ele, lá nesse outro hospital. Que esse hospital é no Recife, tá? Pra quem mora aqui, então é a capital de Pernambuco. Então eu consegui um hospital lá no Recife, mas na minha cidade eu não consegui. E
eu comecei, né, a acompanhar ele. Embora que a consulta, a gente esperou 6 meses para acontecer a primeira consulta. Quando eu cheguei lá, a neuro, ela disse assim, olha, ele precisa sim de acompanhamento. Aí ela fez outros tipos de pergunta, ela pediu para ele desenhar, ela fez alguns desenhos e pediu para que ele desenhasse aquele desenho, replicasse, né? Aí perguntou a série. Nisso, minha gente, lá no CAPS, quando eu fui a primeira vez, ele estava com 8 anos. Quando eu consegui a consulta com a neuro aqui no Recife, ele já estava com 9 anos, tá certo? Aí ele já era 4º ano, já estudava no 4º ano. Aí ela fez umas contas de mais, de menos, dividir, e ele só respondeu a conta de mais, a de mais e a de menos. A de dividir, a de vezes ele não fez. Aí ela fez, mãe, ele tá bem atrasado na escola, né? Eu disse, tá, ele tá atrasado na escola. Eu já conversei com a professora diz que ele é ótimo aluno, então assim, eu digo pra ela, eu vejo a dificuldade dele em casa, mas na escola ela me diz que ele não tem dificuldade, então assim, eu não consigo entender, não sei se o problema tá em mim, não sei se ele não quer fazer a tarefa comigo, ou se realmente ele é assim e ela não quer admitir. Mas ela não me passa a tarefa, ela não passa a tarefa pra... Quando ela passa a tarefa pra casa, que geralmente ela não passa, mas quando ela passa pra casa, ele não quer fazer comigo. Então, assim, é muito complicado. Aí, ela foi e fez outro tipo de pergunta. Perguntou se ele entendia ironia. Eu disse que não, ele não entende ironia. Perguntou se ele entende de dinheiro. Aí, eu disse, olha, ele entende, né? Mas ele não entende muito. Aí ela fez assim, olha, se a gente pegar 10 moedas de 10 centavos e pegar R$ 2 de papel, você acha que ele vai querer as 10 moedas de 10 centavos ou as R$ 2 de papel? Aí eu disse, eu não sei. Aí meu esposo estava na hora, ele disse, olha, eu já fiz esse teste com ele pega as 10 moedas. Aí ela saiu anotando. Aí ela fez assim, olha, eu vou te encaminhar. Ela fez outras perguntas lá também. E ela disse, né, eu vou te encaminhar para o CAPS, para que você possa acompanhar seu filho lá no CAPS. Ela disse, doutora, eu já fui lá e eles me falaram que eles não vão atender porque meu filho não está em crise. Ela fez, mas ele vai atender. Eles têm que atender com essa documentação que eu vou mandar para vocês, ele tem que atender. Então ela passou, minha gente, psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional e o outro eu não lembro. Foi psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional e uma outra sessão lá que eu não lembro. Eu lembro que foram 4 sessões. Aí eu fui lá no CAPS. Cheguei lá com o documento. E ela disse, mãe, eu já disse a você, a gente não atende porque ele não está em crise. Aí eu disse, doutora, veja só. Moça, veja só, porque ela não era doutora, ela era uma recepcionista. Eu disse, moça, veja só. Quem está me encaminhando é uma doutora. Então, assim, primeiro foi uma nutricionista com uma fono, agora é uma neuro. Então, assim, se é questão de nível de cargo, são profissionais e médicos da área. Então, assim, ele sabe que meu filho precisa de ajuda. Mas, mãe, a gente não pode, aqui a gente não tem, a gente só tem psicólogo. Psicólogo só atende se ele estiver em crise. Ele não está em crise, mãezinha. Aí eu fui. Meu filho, ele tem uma questão de ficar balançando as mãos, sabe? Na frente da parede, assim, na frente de uma porta. Ele sempre tem que estar de frente para alguma coisa. Não é assim do nada. Ele sempre tem que estar de frente para alguma coisa. Ou um guarda-roupa, ou de uma porta, ou de uma parede. Ou vai assistir televisão, ele fica bem pertinho da televisão e fica balançando as mãos, sabe? Bem forte. E eu gravei isso para ela e disse, olha, meu filho, ele faz isso. Eu preciso de uma coisa que ajude ele a parar de fazer isso. Eu não preciso de outros tipos de médicos. Se eu tivesse pelo menos um psicólogo que ajudasse a ele a parar de balançar as mãos, ou então terapia ocupacional que ajudasse ele a parar de balançar a mão, se eu tivesse essa questão, seria melhor. É somente isso que eu quero. Aí ela fez, olha, mãe, aí já mudou de assunto. No caso, a senhora, para poder ele ser atendido aqui, ele tem que ter os acompanhamentos dos médicos daqui, da sua rede, da sua cidade. A senhora está com o documento do Recife, então não pode. Então, o que é que eu faço? Eu vou te encaminhar então para psicóloga daqui, mas não é daqui do CAPS, é daqui da área, onde você vai fazer uma triagem e ele vai ser chamado para ser atendido, tá bom? Aí eu fui marcado para lá. E quando eu cheguei lá para fazer essa consulta com a psicóloga, não precisaria de levar o filho, porque a consulta era tipo uma triagem. Mesmo assim eu levei ele, mas ele não entrou na sala, ele teve que voltar, porque a triagem era só comigo. A psicóloga então conversou comigo, falou novamente, né, das dificuldades dele, e disse que realmente ele precisa de acompanhamento. Porém,
Aí vem, né? Porém, a fila de espera é enorme, que eles dão, infelizmente, dão prioridade para as crianças mais novas, porque crianças a partir dos 7 anos, elas já têm o desenvolvimento já feito, então é mais difícil eles terem o desenvolvimento a partir dessa idade. Então é mais fácil com menos idade do que a partir de 7 anos por diante. Mas sim, queria me dar um encaminhamento. Me passou pro neuro, entendeu? E mandou esperar, minha gente. Passou. Isso foi o ano passado, tá bom? Em 2023, no mês de abril de 2023. Agora tá completando um ano dessa conversa que eu tive com a doutora. E daí eu fui na recepção, marquei então o neuro e fiquei esperando. E passou um mês, 2 meses, 3 meses, o menino não era chamado para ser atendido. Aí nesse meu tempo eu descobri que tinha outras redes de apoio aqui na minha cidade e eu fui lá para poder saber como é que faz o atendimento e tudo. Quando eu cheguei lá nessa rede de apoio, eles falaram, olha, a gente atende crianças parece que até 13 anos, 14 anos, algo assim. Porém, a gente não atende crianças autistas. Aí eu disse, moça, meu filho não tem laudo. Não, mas pelo comportamento dele, ele é autista. E a gente não atende crianças autistas ou com sinais de autismo. A gente atende outra área, porque quem é para atender crianças autistas é o CAPS. Aí eu, moça, mas o CAPS disse que não atende se você estiver em crise. Meu filho não tem laudo de autista. Então, assim, ele se encaixaria aqui com vocês. Não, faça o seguinte, me dê o seu telefone de contato que eu vou falar com a minha chefe. Beleza, eu vou falar com a chefe. A chefe então disse, olha, a gente vai tentar resolver com a Secretaria de Saúde, vou ligar para a Secretaria de Saúde. Beleza, esperei o retorno. A gente conversou com a Secretaria de Saúde, mas ainda falta uma resposta deles. E a gente vai esperar. E minha gente, aqui foi me enchendo. Aí eu comecei a pesquisar na internet, sabe? O que eu poderia fazer nesse caso. E tem um médico, tem um neuro, que ele é neurocientista. O nome dele, ele tem um canal aqui que é Lucélio. O nome do canal dele é Abaluna. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, vão lá conhecer o canal dele, é muito top, sabe? E ele ensina de uma forma maravilhosa. E foi Deus mesmo, sabe? Que quando eu bati os olhos assim no canal dele, tinha justamente essa informação. Quando a prefeitura nega atendimento para o seu filho, você tem que procurar o Ministério Público, porque é lá onde tem a porta de entrada, porque é uma questão de saúde pública. Ele tem que resolver o problema do seu filho. Aí eu disse, então o que eu vou fazer? Ministério Público. Fui lá no Ministério Público, minha gente. Eu cheguei lá, aí eles falaram, olha, aqui a gente não resolve. Conversei na recepção. Aqui a gente não resolve. Esse caso não é do Ministério Público. E eu fiz, meu Deus, né? Como que pode? Como que pode? Eu não entendi esse caso. Aí eles falaram, pode resolver aí a defensoria. Eu, tudo bem. Aí, um belo dia, eu encontrei a equipe da defensoria, estava fazendo uma ação social aqui na praça principal da minha cidade. Entrei, conversei com eles, conversei tudo que eu conversei com vocês agora. Eles me pediram documentos que eu comprovasse tudo que eu estava falando. Eu disse, eu tenho tudo. Ele fez, então pronto, vem aqui na defensoria pública tal dia que eu vou estar lá, que eu vou te atender. E daí eu fui, minha gente, com toda a papelada. E aí ela me explicou o seguinte... A moça muito atenciosa, tá? E me explicou o seguinte, olha, isso é um caso, sim, de defensoria. A gente vai processar a prefeitura por esse caso. Ele precisa, sim, de terapia. E quem disse isso, que regra é essa? É que só atende crianças até 7 anos e não pode atender acima de 7 anos. Fora que o CAPS não quer atender a criança porque a criança não está em crise. O outro lugar não quer atender a criança porque a criança tem sinais de autismo, embora que ele não tenha laudo. E daí, minha gente, a gente deu a entrada. Primeiramente, deu um prazo de 5 dias para que a prefeitura retornasse o contato. Ela retornou, aliás, ela não retornou, então a gente deu a entrada mesmo na justiça. O caso está rolando desde o mês de novembro do ano passado. Lucas já completou 10 anos. Nesse período, em novembro, eu voltei para Neuro. Lá na Neuro, conversei com ela das dificuldades que meu filho tem, que ele sempre pede laudo e eu não tinha laudo. Eles acham que meu filho é autista, mas eu não tinha laudo, não tinha como provar nada. Aí ela fez, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o laudo, você vai no hospital tal, que é daqui da cidade do Recife. Para quem mora por aqui, minha gente, é um hospital chamado Altino Ventura.
Esse hospital é especialista em olhos, mas ele tem uma outra sede que tem essa especialidade para crianças, para adolescentes, entendeu? Pessoas até mais velhas. Então, assim, tem como ter um atendimento para ele. E eu fui lá e ela me deu o laudo. Essa doutora não me falou sobre o laudo que ele tinha, entendeu? Eu peguei os papéis, coloquei na documentação, né, na pasta. Ela disse, olha, eu preciso agora, além do terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, eu preciso que você vá para o neuropsicólogo e uma geneticista. Mas, minha gente, se esses mais simples a prefeitura não libera, imagina os mais especializados na área, né? Então, assim, lembrando também que eu não falei sobre o psicopedagogo, a prefeitura informou que era na escola o psicopedagogo. Cheguei na escola, ela disse que não era lá, porque a prefeitura não liberou o psicopedagogo para a escola. Eu pedi, a doutora pediu uma pessoa para acompanhar ele na sala de aula, e ela disse que não era, a professora disse que não tinha esse direito, porque ele não tinha laudo, e que ele não tinha o direito de ter uma pessoa para acompanhar ele dentro da sala de aula. Quando eu retornei para ela, que eu conversei sobre tudo com ela, aí ela foi me passou um laudo, não me explicou o que estava dentro do laudo, simplesmente me deu esse documento. Quando eu cheguei em casa, que eu conversando com a minha amiga, aí ela disse, olha, Elaine, aí tem um CID-79, eu acho que é CID-79, se chama retardo mental leve, ou deficiência intelectual. E daí, sabe, meu chão se abriu, sabe, ficou muito difícil, porque eu imaginava uma coisa, mas ela testou outra, ela percebeu outra. E eu disse, mesmo assim, né, vamos continuar. Pesquisei a respeito, eles informaram, aqui sempre na internet sempre fala que é o mesmo tipo de tratamento que tem para autista, tem para quem tem a deficiência intelectual, também trabalha com a terapia ABA. Ela me deu o laudo bem explicadinho, dizendo que ele está em investigação do autismo e que ele tem que ter terapia ABA. Daí a gente foi, eu novamente fui lá na Defensoria Pública, mostrei esses outros documentos para ele. Ele me deram causa ganha, certo? Porém, eles pediram para que eu pudesse refazer a documentação que a juíza pediu, para que eles me dessem um outro tipo de... para que ela preenchesse um outro tipo de laudo, né? Com todos os detalhes que ele precisa. Gente, recapitulando aqui a informação, que eu estou editando o vídeo e me lembrei aqui, quando eu processei a prefeitura veio dizer que meu filho estava tendo atendimento, tá? Então ela pegou e veio buscar aquelas informações lá do início. Ah, mas ele tá fazendo fono, ele tá sendo atendido pela nutricionista, ele tá sendo atendido pelo doutor fulano de tal. Aí mas rapaz, quem é esse doutor? Porque eu não lembro quem é. Aí então, depois a pessoa, né, da defensoria me falando direitinho, falando dadas e tudo, aí eu disse, esse médico aí é o médico clínico do posto de saúde. Essa consulta aí foi a primeira consulta, sabe, do ano de 2000 e, sei lá, 21 ou foi 21, acho que foi 21 ou foi 20. Então, assim, uma consulta com a fono, uma consulta com a nutricionista, e as consultas que é com o pediatra, né, que é consulta de acompanhamento, que graças a Deus pelo menos o pediatra ele tenha, que é para poder acompanhar a questão do sangue dele, né. Então, tipo assim, minha gente, o cara ainda diz, a prefeitura ainda diz, cara, tem a cara de pau de dizer que o menino ainda estava sendo acompanhado, sabe. Aí foi quando eu fiquei com mais raiva ainda. Mas enfim, é isso. Vamos continuar aí com a história. Que a juíza pediu para que eles me dessem um outro tipo de... para que ela preenchesse um outro tipo de laudo, né, com todos os detalhes que ele precisava. Eu fui lá novamente, conversei com a doutora, ela preencheu esse documento para levar lá para a defensoria. Quando eu cheguei lá, isso, minha gente, eu tô resumindo o máximo possível para que o tempo não fique tão longo esse vídeo, tá? Mas já tá mais de 20 minutos. Mas, e quando eu cheguei lá na médica, eu perguntei a ela, doutora, a senhora não me explicou o laudo que tinha dado para ele. A senhora colocou lá como 579. E eu não vejo meu filho desse jeito. Aí ela fez assim, olha, é o que eu vejo nele. Mas eu preciso que você faça a consulta com um neuropsicólogo. Porque o neuropsicólogo, ele vai fazer alguns testes. Que nesse teste confirma se ele realmente tem a deficiência intelectual ou não. Se ele tem autismo ou não. Se ele tem outro tipo de comorbidade. E sabe, minha gente, fui atrás do neuropsicólogo para ver quanto é. E a consulta é R$ 3.500. E para quem não tem dinheiro, como é que faz?
né? Então, assim, eu pensei em fazer rifa solidária, pensei em mil e uma coisa, né? Mas não fiz nada. Fiquei, né, pensando o que é que o povo vai pensar, o que é que o povo vai achar que eu tô pedindo dinheiro pra mim, então não vou fazer isso. Comecei, então, a fazer tapetes, ó. Tô fazendo alguns tapetes, tá? Que eu tô fazendo agora, que eu parei pra poder conversar aqui com vocês. Já tem outros tapetes que eu fiz. Decidi, então, fazer pra poder vender e arrecadar o dinheiro, pra poder conseguir essa consulta com ela, com a neuropsicóloga, fazer esse teste, para poder então tirar essa dúvida que eu tenho. Porque assim, eu como mãe, eu não vejo ele com uma deficiência intelectual, porque eu vejo ele muito ativo, sabe? Ele vai comprar pão só, ele vai para a escola só, ele ele é muito desenrolado, aprendeu a falar com menos de um ano. Então, assim, outra vez, isso é história, isso é coisa para outro vídeo, que depois eu falo para vocês, caso queiram, né? Caso queira saber. É, o desenvolvimento dele quando era mais novo. Então, assim, eu particularmente eu não vejo. Eu vejo outros tipos de dificuldades nele que também eu vou deixar para vocês em um outro vídeo. Esse vídeo aqui é falando sobre a questão do processo. Então, sim, processei. Há mais ou menos 2 dias atrás, eu recebi novamente um documento, uma mensagem da prefeitura, me intimando para poder ir lá conversar com eles. Então, segunda-feira, eu vou lá na defensoria para poder conversar com eles, levar a documentação, né, provar e ver qual o resultado, tá certo? Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo hoje para poder explicar melhor. Já era para ter feito o segundo vídeo, ainda não tinha feito. E quando eu tiver a resposta da prefeitura na segunda-feira, então o próximo vídeo vai ser falando sobre a resposta, o que é que eles falaram, o que é, se realmente eu ganhei a causa ou não, porque eu tinha ganho a causa, mas ganhei a causa para poder mandar ele novamente para o neuro. E eu disse, não, doutora, eu não quero que ele vá para o neuro, porque ele já é acompanhado. O que eu preciso é a terapia dele. O que eu preciso é que ele faça terapia, porque ele tem comportamentos que ele precisa melhorar. Ele pegou e fez assim, não se preocupe não, mãe, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, eu preciso que você preencha essa documentação, a gente vai conseguir. E graças a Deus, sim, em pouco tempo eles já mandaram uma resposta. Eu vou agora segunda-feira para poder conversar com eles, explicar, né, o que está acontecendo. Depois eu trago para vocês a resposta, tá bom? Então, assim, o meu conselho é, se você está passando por uma situação dessa, se a tua prefeitura está te negando terapias do teu filho, se tu não tem plano de saúde e tu precisa de acompanhar ele, corre atrás, coloca na defensoria, vai no Ministério Público, porque agora mudou a regra, agora vai direto no Ministério Público. Eu comecei pela defensoria, mas já pode ir direto para o Ministério. Corre atrás, minha gente, porque você consegue, sabe? Meu filho hoje tem 10 anos, só nesse período aí foram 2 anos de luta. E o tempo vai passando e você vê as coisas piorando. Então pesquisa mais, tenta fazer você mesmo, tenta você mesmo virar a ter, né, do seu filho e vai desenrolando o máximo, né? Eu tô tentando desenrolar o máximo, coloco ele realmente para fazer as coisas. Graças a Deus já tá conseguindo fazer amizades na escola, sabe? Ele já tá com 4 amiguinhos. Eu tô tão feliz, né? Porque uma coisa assim tão simples, né? Que é tão fácil uma criança fazer amizade, mas para ele era tão difícil. Hoje em dia ele tem 4 amigos, então assim, graças a Deus, estou muito feliz. E que seja assim por diante, né? Crescendo mais e mais. Então é isso, minha gente. Fiquem todos com Deus. Espero que você tenha entendido. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder para vocês, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.